Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 4. A dimensão espiritual. Seres espirituais, Satanás e demônios. Dentre os anjos criados por Deus, no entanto, alguns se rebelaram e decidiram não se submeter às ordens do Criador. O líder dessa rebelião foi um anjo conhecido como Satanás, o qual exercia a função de querubim. A Bíblia nos relata que Satanás tinha acesso direto a Deus, onde passou a acusar o ser humano. Ali, ele convenceu outros anjos a se rebelarem contra Deus, causando guerra no céu até o momento em que foi expulso da presença do Senhor. Satanás é o grande inimigo, não somente da igreja, mas também do mundo. Sua história começa como a de todos os seres viventes, inclusive a nossa. Ou seja, ele foi criado por Deus, mas como um pai e uma mãe, que não geram ladrões ou assassinos, mas geram filhos, os quais, depois de criado, se deixam levar por caminhos tortuosos, contrariando todos os ensinamentos de seus pais. Da mesma forma, Deus não criou Satanás ou o diabo. Deus criou um anjo, que, como nós já vimos, era um querubim, um protetor, em posição de destaque e que andava na presença de Deus. E como os outros anjos, também estava a serviço de Deus. Um anjo criado em perfeição, cheio de beleza e formosura, que andava nos jardins de Deus. Mas o orgulho e a sua vaidade o levaram a querer ser igual a Deus e até mesmo a fazer com que os outros anjos se rebelassem contra Deus. Então, foi expulso e perdeu toda a sua beleza e a sua formosura, se tornando assim algo terrível entre as nações. O querubim protetor passou a ser conhecido como Satanás, Diabo. Satã no hebraico e Satanás no grego quer dizer acusador, adversário. Diabo, também do grego, significa enganador, caluniador. Ele também é chamado de Lúcifer, que significa o portador da luz, por sua referência e posição original em que se encontrava como a estrela da manhã, em Isaías 14, e também por causa da referência a ele em Ezequiel, capítulo de número 28. Esses termos são usados para o mesmo anjo caído, que se tornou adversário dos filhos de Deus e que comanda um exército de anjos que com ele também caíram, assumindo agora, de forma plena e integral, a motivação do seu coração, através do seu objetivo incessante, que é tão somente matar, roubar e destruir. Deus não o criou em um dia e no dia seguinte ele caiu. Passou-se muito tempo de comunhão, harmonia e paz, até que se achou iniquidade nele. Em Jó 38, versículo 7, Deus relata que muito antes de Jó existir, os anjos de Deus alegremente cantavam e se alegravam na presença dele. Ou seja, houve paz no céu durante muito tempo. A Bíblia não nos dá um tempo exato, mas é certo que a queda de Satanás não foi do dia para a noite. A expulsão de Satanás trouxe paz e alegria ao céu, mas ele desceu cheio de ira contra os habitantes da terra. Na sua rebelião, arrebanhou muitos anjos que se deixaram levar pelo seu discurso profano e hoje atuam no mundo causando tantos males aos homens que Deus criou à sua imagem e à sua semelhança. Satanás é o pai da mentira.
e tem usado muitas mentiras para enganar as pessoas, as famílias, inclusive as cristãs. Ele tem se empenhado muito em uma luta contra os jovens, levando-os para o mundo das drogas, prostituições e bebedices desenfreadas. E tem agido através de filmes, novelas, internet, aproveitando da nossa desatenção e da nossa falta de conhecimento e fé em Deus. Ele já está julgado e condenado, mas ele quer arrastar o maior número de pessoas com ele para o mesmo destino. Por isso, ele luta desesperadamente, sabendo que pouco tempo lhe resta e que a sua condenação já é certa. Quando Satanás foi expulso do céu, a Bíblia nos diz que ele trouxe consigo a terça parte dos anjos de Deus, que foram banidos juntamente com ele. Estes são os anjos caídos, são os demônios que atuam no mundo hoje. Esses anjos caídos, juntamente com Satanás, embora tenham sido retirados da presença de Deus, não perderam a sua natureza e a sua essência. Isto significa que eles ainda têm grande poder, a ponto de iludir e confundir os seres humanos. Eles conseguem se materializar, fazendo-se passar por pessoas que já morreram. Chegam a tomar o corpo das pessoas quando veem uma oportunidade, possuindo-as por meio de incorporação, enquanto anulam a sua consciência e as levam a realizar coisas terríveis. E peritos que são na arte de enganar, chegam a se apresentar como espíritos de luz, anjos do bem, para desviar as pessoas de Deus e afastá-las de Jesus Cristo. Tais anjos caídos, por sua vez, preservam entre si a estrutura hierárquica que foi estabelecida por Deus, de modo que, da mesma forma como há a categoria de anjos, e cada um em sua posição e função bem definidas por Deus, também existe a categoria de demônios, uns mais poderosos que outros, cada um cuidando de uma região, de uma sociedade ou família, porém com o objetivo de destruir e de impedir que as pessoas se voltem a Deus. Eles atuam sob a liderança de Satanás. Eles permanecem em uma dimensão invisível, mas paralela à nossa dimensão material, de modo que consegue não só se relacionar diretamente conosco, mas também habitar em nosso interior quando permitimos, deformando assim a nossa personalidade. Satanás e seus demônios têm o poder de aprisionar a alma das pessoas e de gerar enfermidades, tanto físicas como mentais, produzindo até mesmo a morte. Eles também possuem o poder de causar tempestades, catástrofes e de influenciar a natureza de um modo geral. Apesar de todo o poder que detém, Satanás e seus demônios continuam sujeitos à vontade e à ordem de Deus. Eles não podem agir sem a permissão de Deus, estão debaixo do senhorio de Cristo. Esta autoridade que Jesus Cristo possui sobre Satanás e os seus demônios, aliás, foi concedido à Igreja, para que, agindo debaixo do nome de Jesus Cristo, viesse também a libertar as pessoas do poder de Satanás. Portanto, todo o poder das trevas de Satanás e seus demônios não é suficiente para contrariar a vontade do Senhor e nem impedir o avanço da Igreja em sua missão de guiar as pessoas até Jesus Cristo como único caminho para a vida eterna, libertando-as das amarras do inimigo. Por fim, é preciso destacar que os demônios se alimentam dos pecados, dos medos e da culpa das pessoas. Exatamente por isso, não querem que as pessoas se libertem através do Evangelho de Jesus Cristo,
onde se aprende que Cristo levou sobre si nossos pecados e nos libertou do poder deste pecado. Em Cristo, podemos resistir a Satanás e a seus demônios, vencendo inclusive a nossa própria carne, que está acostumada ao pecado e serve de alimento para estes demônios, permitindo que eles continuem habitando em nós e nos conduzindo à destruição. Quanto mais pecamos, nos afastando da vontade de Deus para as nossas vidas, mais desprotegidos nós ficamos, e maior é o espaço que damos em nosso ser para que os demônios possam entrar e permanecer. O pecado nos transforma em verdadeiras habitações para estes demônios, os quais nos influenciam e nos dirigem para pecarmos ainda mais, criando assim um círculo vicioso e sem fim, para que permaneçamos em suas mãos como verdadeiras marionetes. Satanás e seus demônios se utilizam de várias ferramentas e artimanhas, verdadeiras ciladas que nos aprisionam e engessam as nossas vidas. Eles atuam em diversos segmentos da cultura humana e se adequam à modernidade, como a televisão, internet, usando desses meios para proclamar e divulgar o seu reino e os seus valores. De forma sutil, o entretenimento entra em nossas vidas, consumindo o tempo que teríamos para conhecer a Deus e cumprirmos a sua vontade. E da mesma forma sutil, Satanás consegue implantar em nossas mentes pensamentos que nos levam a comportamentos totalmente contrários ao que Deus espera de nós, tornando-nos rebeldes ao Senhor, como Ele próprio foi. Isto não significa que temos de parar de usar a internet ou assistir televisão, nos afastando de tudo que há no mundo, mas que devemos ter muito cuidado com o que os nossos olhos veem e com o que os nossos ouvidos ouvem, para não sermos iludidos com as mentiras do inimigo. Como servos de Deus, e compreendendo que todo o conhecimento provém de Deus, devemos usar dos meios modernos, porém com sabedoria e principalmente para divulgar o reino de Deus, propagando seus valores e impedindo assim que Satanás ganhe mais território e cele o destino das pessoas. Os principados e as potestades das trevas, porém, devem ser alvo de ataque por meio de orações da Igreja de Cristo, repreendendo em nome de Jesus suas artimanhas e fazendo cessar as suas ações, pois a vitória já é da Igreja como corpo de Cristo aqui na terra. Demônios existem sim, como Satanás, seu líder. Eles agem sem cessar, buscando destruir a humanidade e a afastá-la da graça de Deus. Possuem poder? Sim, de modo que não devemos brincar com eles, nem ignorar suas ações e as suas investidas. Porém, também não podemos atribuir a eles poder maior do que eles realmente possuem. Devemos nos lembrar que mesmo eles ainda estão sujeitos a Deus e não podem fazer nada sem que o Senhor lhe permita. Devemos nos lembrar que Jesus detém toda a autoridade sobre Satanás e seus demônios, e que essa autoridade foi delegada a todos que creem em Jesus Cristo. E devemos estar sempre atentos e vigilantes, fugindo do pecado e das tentações que ele nos oferece a todo o momento, pois estas são as principais portas de entrada desses seres tenebrosos em nossas vidas. Eu vejo você no próximo vídeo.